para vocês, nós vamos olhar para todos os conflitos. Ninguém larga o álcool porque tem uma mulher metendo a boca todos os dias e dizendo que ele tem que parar o álcool. Ninguém deixa de ser ciumento porque existe alguém dizendo: porque você vai enlouquecer, porque eu não aguento mais. E daí a pessoa diz: é verdade, eu vou parar de ser ciumento agora. Vocês estão entendendo onde a gente está chegando? Que nós não estamos falando de mudança de comportamento externo, de aparência, porque isso é adequação comportamental. Psicologia profunda não trabalha com a lógica de adequação comportamental. A proposta de Joanna Jones não é para a gente ser bem bonitinho por fora. A proposta de Joanna Jones é para a gente se organizar internamente. E esta organização interna só se dá pela via do autodescobrimento. Agora, ainda há que se fazer um outro parênteses de determinados comportamentos que nós chamamos de preguiça, mas que nós chamamos de preguiça porque está lá no outro, mas não necessariamente é preguiça. Por exemplo, filhos. Gostaram do exemplo? A gente diz muitas vezes que os filhos são preguiçosos. Preguiçoso é o jeito que você encontrou de culpabilizar alguém que não quer se submeter às suas regras. Quer que eu repita a frase? Eu vou repetir de uma maneira pior ainda. Perigoso é o jeito que você encontrou de incriminar alguém que se recusa a se submeter às suas regras. Então eu, na minha loucura, acho que um quarto, para estar bem arrumado, precisa de uma colcha estendida por cima de um lençol que antes estava estendido, de um sobrelençol e de tudo muito bem arrumado. Quando meu filho não se submete a esta ordem, porque ele diz: mãe, deixa, já tá, o cobertor ele já está de um jeitinho bem gostoso já para deitar na próxima noite, porque está bem do jeitinho que eu levantei e é bem do jeitinho de deitar, só para fazer assim, ó, daí só puxa e já está uma delícia. E aí eu digo: é um preguiçoso. Ele não é preguiçoso, ele só pensa diferente de você. E muitas vezes quando o marido ou a mulher não querem colaborar em casa, a gente chama de preguiçoso alguém que diz: eu não quero me submeter às loucuras. Porque toda vez que eu vou lavar a louça, você mete a boca que diz que eu lavei igual a minha cara. Toda vez que eu limpo o chão, você diz que eu sou um porco e que eu limpei o lixiqueiro lá do teu pai. E aí chega uma hora que ele simplesmente diz: eu não vou limpar. É um preguiçoso, não me ajuda porque eu tenho que ficar sozinha aqui. Claro, porque se você quer tudo do seu jeito, você limpa sozinha. Então nós temos chamado de preguiça alguns comportamentos que deveriam ser lidos como recusa. Mas quando eu leio como recusa, eu vou ter que rever esta lógica de quem manda e de ordens. Quando eu chamo de preguiça, o problema está lá fora no outro. Eu não tenho que rever meu comportamento. Eu não tenho que rever as regras com o meu filho de organização do quarto. Eu não preciso dialogar com o meu marido ou com a minha esposa sobre o cuidado da casa. Porque o problema é dele, que ele não quer agir assim. E no trabalho, nós vamos dizer que os funcionários não estão motivados. Como se o problema fosse a motivação do outro, e muitas vezes é uma relação insatisfatória. E no centro espírita nós vamos dizer que as pessoas não querem trabalhar. Mas muitas vezes elas não querem trabalhar, não é porque é um bando de preguiçosos e sem vergonha. É porque não encontram o seu espaço para ser quem são, do jeito que querem ou que podem ser dentro da instituição. E aí nós vamos colocando com o nome de preguiça, ou nós vamos dando o nome de preguiça e incriminando os outros, para não precisar olhar para dentro de nós e rever as nossas regras e os nossos posicionamentos. Esse vocês não esperavam, né? Então, toda aquela listinha de gente preguiçosa que você foi fazendo, quando você leu o livro, você agora vai ter que ler tudo de volta e pensar se realmente eles são preguiçosos ou se eles estão recusando a viver do jeito que você quer que eles vivam. Foi forte essa. Vou até tomar uma água. O que eu estou falando também estou pensando aqui nas minhas coisas, né? E aí tomei consciência de uma coisa que não foi muito legal.
para ajudar a engolir. Olha só. Eu quero primeiro trazer algumas coisas que, se não der tempo da gente abordar tudo que eu acho que vai dar tempo, mas se não der tempo de abordar no livro, já está no livro. Eu quero trazer algumas coisas que talvez vocês não tenham feito relação com o que está no livro. E uma das questões que dá muita divergência no nosso movimento é a questão 909 de O Livro dos Espíritos. Porque Allan Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ou seja, se ele tiver um pouco de força de vontade, se ele não for preguiçoso, se ele se aplicar, se ele fizer o seu movimento, ele poderia sempre vencer as suas más inclinações? E a resposta é horrorosa. Porque a gente queria que ele dissesse não, é claro que não. Mas o que os Espíritos dizem? Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Aí você olha para isso e faz o quê? Fecha o livro e diz: não estou entendendo nada. Esse negócio de estudar o Livro dos Espíritos é muito difícil. Não tem dificuldade nenhuma em compreender uma frase dessa, né? Mas daí a gente fecha o livro e diz que não está entendendo muito, porque é muito difícil de ler Kardec. O pior é que aqui tem um nível de dificuldade que nós vamos encontrar instrumentos para compreender essa pergunta muito depois, como tem acontecido com várias outras questões do Livro dos Espíritos, com o desenvolvimento da física, com o desenvolvimento da biologia, da sociologia e da psicologia. Nós vamos criando lentes que nos permitem enxergar as coisas que já estavam ali, mas que a gente não conseguia ver antes. E, obviamente, o que eu mais acho a ciência que mais eu vejo contribuindo para o nosso entendimento e a transformação moral é a psicologia. Veja que Allan Kardec está escrevendo isso em 1857. E nós vamos falar da psicologia que surge depois em 1900, com Freud inaugurando a psicologia profunda. Então nós estamos falando de algo que vai surgir muito depois. Mas acho importante nós entendermos, senão fica um buraco aqui. Então quer dizer que eu não me tornei um homem de bem porque eu não fiz o mínimo de esforço? Porque eu não tenho força de vontade? Porque no fim das contas eu sou um preguiçoso, um inativo? O que vocês acham? Somos todos preguiçosos, sem vergonha, vagabundo, inativo? É ou não? Não. Então, os espíritos estavam loucos quando deram essa resposta para Kardec. Vocês já tinham lido essa pergunta, não tinham? E o que vocês pensaram a respeito dessa resposta? Quem que falou pulando? Lê ali, é verdade, né? O meu marido não esforça nada para parar de beber, o fulano não esforça nada, eles não esforçam nada para mudar. E aí vamos para a próxima questão, né? Mas e aquele que tinha mania de assim, mostrar irritabilidade, ser agressivo, que começa a frear porque percebe que isso é um defeito, mas que não vai na profundidade do que eu me irrito tanto, vai fazer, não posso me irritar. E a pessoa vai ficando, até uma hora ela faz isso e ela nem sabe por quê, porque ela está se controlando. Sim, mas é até um problema isso dele conseguir ir contendo, vai ficando manso, afinando a voz, diminuindo os gestos, e aí depois ele vai ler essa questão e vai dizer: é verdade, porque olha, eu me esforcei e eu mudei. Hoje eu já sou uma pessoa muito melhor do que eu era. Pergunta para as pessoas à tua volta se você mudou de verdade. Esses dias eu fiz essa proposta para uma pessoa, disse: eu não preciso perguntar, eu sei o que é verdade, pronto. Porque sabia que se fosse perguntar ia levar uma lambada, aí veio com essa desculpa de que não preciso perguntar. Eu sei o que é verdade, eu sei o que eu mudei. Mas ele, coitado, também sofre ao se controlar, entendeu? Eu acho que é uma... Você está falando de quem? Hipoteticamente de uma pessoa que tentou se controlar. Tá, mas deixa eu continuar aqui, Sônia. Okay. Então veja que nós estamos falando que a vontade é capaz de transformar o sujeito com poucos esforços. Então, nós precisamos compreender a vontade por uma perspectiva diferente do que nós temos pensado até agora. Por quê?
Porque nós estamos chamando de vontade, olha lá a frase, hein? Nós estamos chamando de vontade as intenções egóicas. E as intenções egóicas não fazem transformação moral. Então, quando eu digo dessa vontade egóica, para vocês terem clareza, o que é a vontade egóica? São as nossas listas de início de ano. Eu vou fazer academia. Na segunda, na quarta e na sexta eu vou para academia. Terça e quinta eu vou para yoga. E vou fazer meia hora de meditação. E daí eu vou ler 15 livros por mês. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso é uma vontade egóica. É o ego determinando um comportamento. Pergunta básica: dá certo? Não. E aí veja então que temos algumas reflexões interessantes aqui sobre a vontade. Por que vocês riram? Alguém se enxergou aqui na figura? Não, porque eu não ponho o livro no rosto. Eu dobro, deixo do ladinho. Freud afirma que os motivos conscientes da vontade são de natureza duvidosa. Eu não coloquei aqui a referência porque no meio de todas as pesquisas que eu estava fazendo, eu li essa colocação de Jung, está nas obras completas, mas eu não lembro qual livro que é, porque depois eu me perdi. Tá? Então, vocês têm que acreditar em mim que está nas obras completas do Jung. Freud afirma, eu estou falando porque eu não li isso em Freud, eu preciso usar a referência do Jung. Freud afirma que os motivos conscientes da vontade são de natureza duvidosa. Quer que eu explique de uma maneira mais cotidiana? Eu vou ser uma pessoa menos agressiva. É uma proposta boa, não é? Está a serviço do quê? Isso é a natureza duvidosa. Por que você quer ser uma pessoa menos agressiva? Para ser aceito. Para dizer que eu me mudei e depois eu posso fregar na cara das pessoas que não mudaram, que elas têm que se esforçar para mudar. Para ganhar o reino dos céus, porque é dos mansos e dos pacíficos. Para não ser criticado pelas pessoas, para ser bem visto, para poder se colocar como referência no centro espírita. Mas quando eu digo que eu quero deixar de ser agressivo, eu tenho consciência desses interesses escusos? Porque eles estão aonde? No inconsciente. E é isso que você precisa. Não, Marlon, eu juro que quando eu digo que eu quero ser uma pessoa menos agressiva, é uma vontade de verdade. É vontade de verdade? Não, porque se fosse, deixava de ser. Porque a vontade, com o menor esforço, transforma. Bem poucos esforços, né? É a tradução. Bem poucos esforços. Então essas são as vontades egóicas. Esses tempos eu vi um palestrante dando na cara do público, dizendo que ele dormia 4 horas por dia. Que ele psicografava não sei quantos livros, porque ele fazia não sei quantas coisas, se ele dormia 4 horas por dia, todo mundo tinha que dormir 4 horas por dia, e todo mundo tinha que se dedicar para construir um mundo melhor. Será que ele dormia 4 horas por dia por um aspecto divino e transformador de autoconsciência, ou para se sentir melhor do que os outros? Você está julgando, eu só estou colocando a pergunta. Eu só fiz a pergunta e não estou julgando. Tá? Será que ele fez esse movimento porque lá dentro dele existe um sujeito frágil, uma criança que se sentiu insignificante na família e que agora precisa se sentir melhor do que a multidão para tentar equilibrar uma autoestima de maneira artificial? Será que o pai dele não dizia para ele que ele era um preguiçoso e agora, para esfregar na cara do pai que ele é muito melhor que o pai, ele diz que ele dorme 4 horas por dia? A gente não sabe. Mas é muito interessante essa colocação de Freud, dizendo que os motivos conscientes da vontade, ou seja, aonde a gente aplica a nossa vontade, talvez tenham interesses lá no inconsciente que precisam ser verificados. Porque muito, vou dizer para vocês, muito do nosso discurso de evolução não é decorrente de um despertar da alma. É decorrente de querermos ser pessoas melhores. No sentido da aparência, no sentido de não sermos criticados, no sentido de desencarnarmos e termos vários espíritos para nos aplaudir, dizer que a gente é maravilhoso, igual aplaudir disseram para Bezerra de Menezes que eles eram maravilhosos, e ver se João de Anjos nos recebe do outro lado.
Caso Jesus esteja ocupado, né? O esforço que o movimento para você pode ser insignificante, para mim é muito difícil. Como que a gente pode ver isso? Se a gente tornar uma coisa mais palpável, um homem que faz halterofilismo vai levantar 200 quilos. E aquele que está com a mesma idade, a mesma posição, não consegue fazer esse esforço de brincar. Isso é a tua teoria, mas eu fico com Joana de Ângeles. Não, veja, João, o que os espíritos disseram é que em relação à transformação moral, com um esforço muito pequeno se transforma. Entende? Então, talvez para algumas coisas e algumas situações a gente precise relativizar o esforço. Mas na questão que a gente traz ali, 909, para se transformar moralmente, com bem pouco esforço a gente se modificaria. Só que não é um esforço do ego, é um esforço de um lugar mais profundo. Esse é o diferencial que a gente precisa entender. Que quando este mundo interior converge para a nossa transformação, a gente se transforma. Francisco de Assis não fez esforço para ser humilde, simplesmente aquele negócio brota de dentro dele. Joana de Ângeles não fez esforço na reencarnação de Clara de Assis para abstenção sexual, porque a entrega a Deus era um produto natural. É nesta lógica, de que é o mundo interno que reflete em mudanças, mas não a preocupação egóica de fazer as mudanças. É diferente. Tá, mas veja assim, ele vai passar pelo ego de qualquer forma. Vai passar pelo ego, perfeito. E aí, eu quero mudar. Por quê? Aí você vai procurar o porquê. Só que o meu ego está ligadão. Para eu não chegar lá. Entendeu? Não, mas a nossa questão é assim, por que eu quero mudar? Esse é o questionamento de Freud. Que muitas vezes a gente quer mudar porque a gente está preocupado com a sociedade de aparência, com o externo, com o que os outros vão pensar. Essa mudança egóica para atender expectativas externas não se realiza na vida. Entende? É esse que é o nosso detalhe. Que as mudanças que nós queremos operar, que não forem as mudanças internas verdadeiras, que sejam as mudanças da aparência, elas não se operam na nossa vida. Então, mas por isso que eu acho importante aquela colocação para o porque, veja, se a sua expectativa é atender fora, você tem que levantar 100 quilos. Mas nem vai conseguir. Nem vai conseguir. Então, acho que o importante disso é a gente perceber que qualquer mudança é importante. Ela pode ser pequenininha. Não precisa ser 100 quilos. Né? Porque você está dizendo... Não, mas a nossa lógica não é essa, de qualquer mudança é importante. A nossa lógica é, a mudança... ela é consequência de uma organização interna, ela não é intencional. O meu esforço está no autodescobrimento. A mudança de comportamento é consequência disso. Eu não estou falando em comportamento. Mas é que você diz assim, qualquer mudança é importante. Essas são mudanças egóicas. Elas não são importantes. Porque a grande maioria das mudanças que a gente está fazendo agora, em termos de adaptação para essa sociedade, quando nós desencarnar e reencarnar em outra sociedade, não vão servir. Não vai servir. Dependendo do contexto onde a gente está, não vai servir. Dependendo da realidade, não vai servir. Então, é como se a gente dissesse, a proposição da psicologia profunda, não há preocupação com a mudança de comportamento. Há preocupação com o autoencontro, há preocupação com o autodescobrimento, porque na medida que eu encontro e descubro, o comportamento muda por consequência. Entendem como é diferente? Daí é o pessoal, de maneira artificial, é aquele pessoal que eu digo, que faz a cirurgia bariátrica e depois vira oculista. Porque fez uma mudança de fora para dentro e não atendeu a necessidade da alma. Mas aquele sujeito que come aos baldes, quando trabalha, qual é esta fome, qual é essa necessidade, ao longo de um grande investimento de autodescobrimento, ele muda as necessidades alimentares.
E há quem emagreça com a mesma dieta calórica. E há quem engorde, diminuindo a ingestão de calorias. Tem algumas pesquisas na psicologia que mostram isso. Então, o foco não é essa mudança lá fora, porque senão essa energia desenquadrada, desregulada, vai se manifestar de outro jeito. E aí a gente só vai mudando o sintoma. Então agora eu sou uma pessoa muito calma. Realmente, eu chegava no centro, eu metia a boca nas pessoas, eu falava alto, eu era uma pessoa bem agressiva. E hoje já é bem diferente. Bem diferente, eu fico aqui no meu canto e eu vejo tudo isso. E aí você virou um inútil, porque você não faz mais nada. Porque se você tiver que fazer um A, vai aparecer agressividade. Então, para não aparecer agressividade, você operou pela inutilidade. Teve transformação moral aí? Não teve. Quer dizer que a gente consegue reparar no sintoma, tenta agir em cima do sintoma, só que o que tinha que acontecer era o inverso. Não acontece, a gente só vai mudando de sintoma. Só vai mudando de sintoma, porque o sintoma é a manifestação, o comportamento é a manifestação. E aí a gente está chamando de transformação moral mudança de sintoma. Então eu não sou mais vaidoso. Porque antes, meu Deus, eu tinha aqueles brincos enormes, eu usava aquelas joias de ouro lindas assim, que eu tinha ganho do meu marido quando a gente morou na França, eu comprava muita coisa. Aí eu vim para o Brasil, agora eu não uso mais isso. Mas eu me exibo fazendo palestra. E dizendo como eu me mudei. E como eu sou uma pessoa simples agora. Continuou exibicionista, mas mudou o sintoma. Antes o exibicionismo aparecia nos colares. Agora eu venho com uma roupa bem simplinha e me exibo mostrando a minha transformação moral. Olha, gente, eu sei que não é espaço para a gente ficar falando da gente, mas eu queria compartilhar com vocês uma experiência que foi muito significativa. E a gente até perdoa a pessoa, porque ela já se desculpou tanto e a gente até acredita que ela não está se exibindo porque ela já pediu tanta desculpa, só que lá dentro existe um sujeito altamente exibido. E depois que as pessoas vêm dizer, nossa, mas que linda a tua transformação, me motiva. Imagina, agradece a Jesus, nosso mestre, é a Ele que nós temos que agradecer. E a pessoa acredita que ela não é exibida. Vocês entendem o detalhe? Vem fazer palestra, fica citando livro, página, parágrafo. No terceiro parágrafo da página 128 da edição 9 de um livro tal... E aí parece uma pessoa simples, mas não enxerga que ali está um sujeito exibido. Antes andava com um carrão, agora ele não anda mais com um carrão, mas se exibe citando parágrafo, página ou referência do Livro dos Espíritos. Mas a edição, essa questão que eu estou falando para vocês é da primeira edição, tá? Que eu li em francês. Se vocês quiserem, a gente pode até fazer um grupo de estudo em francês aqui no nosso centro. Antes andasse com a BMW. Porque quando você estava com a BMW, você sabia que você era exibicionista. Agora você não sabe. E o teu exibicionismo foi para o inconsciente. Quando estava andando de BMW, tinha chance de ir lidando com o exibicionismo. Agora que ele foi para o inconsciente, eu não lido mais. Porque se alguém disser, nossa, Marlon, como você é exibido, eu vou dizer, imagina, teve um tempo que eu fui, mas hoje já não sou mais. Você imagina, eu tinha um carro de 450 mil, eu vendi, dei tudo para os pobres, eu fiquei com um carro de 50 mil, não sou mais exibido. Mas estou dizendo que eu dei 400 mil para os pobres. Olha como é silencioso esse negócio. Sai de um para cair no outro, sai de um para cair no outro. Ai, Marlon, mas assim a gente está descobrindo que não muda. É quase por aí. Porque você vem ao longo de milhares de reencarnações e você acha que vai dar para mudar tudo de uma hora? Tem uma colocação interessantíssima, eu não preparei para falar para vocês, então não lembro da referência, mas é na página 78 do livro. Aquele espírito que escreveu Jesus no Lar, que vocês lembram? Neio Lúcio. Neio Lúcio, depois que a família dele... É Neio Lúcio? É Neio Lúcio, que eles têm uma história de reencarnações e alguns deles estiveram inclusive naqueles livros lá, naqueles romances de Emmanuel.
Agora eu não consigo lembrar o nome do livro. E aí ele dá umas bolas fora ali numa comunicação com a família, por Chico Xavier. E aí ele já diz assim, pro próximo mês eu trago para vocês essa frase. E ele diz, e não se assustem, porque as mudanças morais acontecem ao longo dos séculos e são muito lentas. Achei fantástico, porque ele está dizendo, olha, né, nós já tivemos lá naquele tempo, é um espírito trazendo inúmeras referências importantes para a gente, uma alma trazendo diretrizes significativas e dizendo, as mudanças morais se dão ao longo dos séculos. Não é de uma encarnação para outra que a gente vira santo, muito menos de 5 para 10 anos. Não se dá de uma hora para outra. O que se dá de uma hora para outra é o processo repressivo. Esse se dá de uma hora para outra. Hoje em dia eu já não tenho paciência com um paciente que chegava dizendo, Marcos, você lembra aquela questão que a gente falou semana passada? Nossa, já lidei com ela, estou bem melhor. Aí hoje eu já digo, acabou a análise para você, vai embora, sai daqui que você não está entendendo nada. Some, falar uma besteira dessa, some da minha frente. Não vou falar assim, né? Mas a minha vontade é dizer, some da minha frente. Porque você achou que mudou de uma semana para outra? Pelo amor de Deus. Aí você olha uma alma nobre como Neio Lúcio, que psicografou livros lindos e que a gente não está nem à altura dele, dizendo que a transformação se dá ao longo dos séculos. Você não entendeu nada de doutrina espírita fazendo transformação de uma hora para outra. Não é eu que sou anarquista no movimento espírita. Eu só estou tentando retomar as bases que a gente abandonou faz muito tempo. De uma conduta hipócrita, achando que a gente muda de uma hora para outra. Jung vai dizer assim, considero a vontade como a soma de energia à disposição da consciência. Agora vamos bem mais devagar. Para que essa energia esteja à disposição da consciência, ela veio da onde? Do inconsciente. Para que haja energia à disposição do inconsciente, é porque as coisas lá dentro precisam estar bem organizadinhas. Quando elas não estão organizadas lá dentro e os nossos monstros estão consumindo a nossa energia, nós não temos energia disposta na consciência. Nós não temos energia à disposição da consciência. Daí não dá para fazer uso da vontade. Então, quando eu estou no quadro depressivo, quando eu estou no comportamento preguiçoso, nós não estamos falando de uma falta de energia do psiquismo. Nós estamos falando que existem instâncias internas que estão consumindo essa energia e por isso ela não está à disposição no psiquismo. Não precisa de remédio para injetar mais energia. Precisa lidar com os conflitos que estão lá dentro, porque na medida que se organiza, essa energia está à disposição. E daí nós podemos fazer uso dela para algumas ações. Podemos fazer uso dela para algumas ações. Mas, vejamos bem a colocação de Jung, o que estou tentando explicar é o fato notável de que a vontade não pode transgredir os limites da esfera psíquica. Ela não pode coagir o instinto, nem tem poder sobre o espírito. Então existem impulsos dentro de nós, existe um jeito de ser que a vontade não pode coagir. Não dá para fazer mudança de uma hora para outra, porque o processo é gradativo. Isso está de acordo com a lei da natureza que não dá saltos. Isso está de acordo com a proposição dos espíritos da reencarnação e que a evolução se dá ao longo dos milênios. E aí Jung, no conceito psicológico, vem nos dizer que a vontade não consegue coagir o instinto, os nossos impulsos, a nossa natureza não pode se dobrar a esta vontade, e muito menos mudar as questões do espírito, que nós poderíamos entender como este sujeito que somos ao longo das milhares de reencarnações. A prostituta de encarnações passadas do comportamento vulgar não vai conseguir se tornar freira e sublimar a sexualidade nessa encarnação. As mulheres que fizeram isso, depois faziam sexo dentro do convento. Tinham bebês e abortavam dentro do próprio convento. Ou estabeleciam as relações sadomasoquistas, aonde há o gozo de submeter o outro, ou o prazer de ser submetido. Porque existe um instinto presente que não vai se submeter à eleição da vontade egóica.
Vocês vejam que é uma proposição de humildade isso que eu estou trazendo para vocês. Porque a gente está dizendo, não dá para mudar o que você quiser. Você vai ter que ver o que dá para mudar. Não dá para fazer uma escolha arbitrária de se transformar em espírito puro, porque senão a gente já tinha se transformado. Quem está com o pé no charco vai precisar ir saindo para a borda. E depois sentar a bunda no chão e ir limpando, e a gente vai limpando o pé com a mão e suja um pouco da mão, um pouco mais do pé, e vai saindo devagar. Não tem como sair do charco e se transformar em pureza. Nós somos espíritos no predomínio do mal. Querer se transformar em bem, em ser uma pessoa boa de uma hora para outra, é uma transgressão aos limites da esfera psíquica. É um desrespeito consigo mesmo. E o inconsciente não se submete aos desrespeitos do ego. E ele reage de maneira impositiva. Então nós vimos alguns líderes religiosos que caminhavam, que é uma maravilha. Exemplo para muitas pessoas. E depois viram de uma hora para outra. São pegos em escândalos, em comportamentos completamente bizarros, porque a alma não se submete a estes comportamentos que são transgressões egóicas. Vocês já ouviram esses exemplos que eu estou falando? Faz sentido isso para vocês? Dá uma acalmada. Dá uma acalmada, né? Porque o mais importante da gente entender é que quando eu quiser fazer uma mudança que extrapola a essa esfera psíquica, as questões instintuais, e aí veja a pulsão, veja a natureza do sujeito e não simplesmente instinto de sobrevivência, quando diz respeito ao espírito, não é transformação moral, é repressão. Então não estou dizendo vamos levar a vida na boa. Eu estou dizendo, vamos para o menos, porque do menos você vai ter melhores e mais significativos resultados do que esse muito que você está querendo transformar e que não vai ser transformação verdadeira. Se você de verdade quer se transformar, vamos para o menos. Olha para dentro e descobre aonde dá para transformar. Pesado, né? Mas vocês conseguem entender uma proposta de humildade aí? Não dá para mudar o que você quiser. É como chegar numa casa e dizer, eu quero mudar essa casa toda. Não dá. No apartamento, né? Você pode ser um trilhardário. Não pode mudar algumas coisas do apartamento. Não pode tirar todas as vigas. Não pode tirar os pilares. Existe uma estrutura que está ali organizada daquela maneira. Não dá para fazer algumas mudanças. Dá para fazer outras. Então a gente chega com muito respeito, com muita humildade e vê aonde que dá para mudar. E isso aqui não dá. E o arrogante, que somos nós, que chega lá e diz, tira tudo, eu tenho dinheiro, pode fazer, eu que mando,